Olá, amigos. Quero saudar seu Cláudio, presidente, e os demais que integram a Associação das Pessoas com Deficiência de Barra do Ribeiro, bem como as pessoas dessa comunidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar o surgimento dessa associação, estive aí nos momentos iniciais da sua constituição e vejo sempre com muita alegria o desenvolvimento do maravilhoso trabalho desenvolvido por essa associação, muito bem liderada pelo seu Cláudio e que consegue, com os seus demais companheiros, dar vez e voz para a ideia da acessibilidade e da inclusão. Nesse momento nós estamos, então, vivenciando a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que é um momento em que se chama a sociedade para que possamos entender do quanto é importante nós analisarmos, nós considerarmos a temática acessibilidade e inclusão. Embora ela seja a semana referida como Semana da Pessoa com Deficiência, eu, nos períodos em que estive presidindo a FADERS, foram 2 períodos, eu sempre procurei demonstrar para a sociedade que quando nós falamos de acessibilidade e quando falamos de inclusão, nós estamos falando de todos nós estamos falando de toda a sociedade. Embora a acessibilidade se manifesta na vida, e pontualmente, claro, na vida das pessoas com deficiência, sim, isso é verdadeiro, mas ela é um tema que não pode ficar restrito a esse sentido. Nós, enquanto sociedade, temos que entender que acessibilidade e inclusão é todos nos acessarmos, é todos nos incluirmos. Então, nesse sentido, que vem o meu convite, o meu chamamento, e aproveitando a oportunidade que está sendo oferecida pela APCD-BR e por esses que hoje estão trabalhando o tema aí na cidade de Barra do Ribeiro e municípios da região. Eu procuro sempre, então, mostrar que nós estamos construindo o mundo que nós queremos viver. E essa construção, portanto, é uma ação coletiva. Ela não é um ato individual desse ou daquele. Claro que, na individualidade, nós temos ações que podemos realizar. Uma delas está dentro da visão da acessibilidade atitudinal, que é a primeira questão que nós precisamos incorporar. Quando a gente fala em acessibilidade, geralmente as pessoas imaginam, fazem uma relação, a ideia da calçada, do banheiro acessível, da rampa de acesso. Sim, isto também é acessibilidade, sem dúvida. Mas a primeira acessibilidade que nós temos que construir é a acessibilidade atitudinal, ou seja, é aquela que nós, como seres humanos, temos em relação aos outros seres humanos. E por isso, então, sempre procuro dizer, nós nos acessarmos todos. Porque antes de vivermos, a nossa missão nesse mundo é convivermos. E esta, então, convivência está dentro do sentido de nos incluirmos. Todos nos incluirmos. Aí que está o maravilhoso da vida. Nos incluirmos. Então vejam como, quando eu digo que a acessibilidade ela tem atitudes individuais e tem atitudes do coletivo. Individualmente, uma sugestão que eu vou dar aí para aqueles que nos assistem agora. Já pensaram de que as calçadas na cidade, na verdade a calçada ela é incumbência do proprietário daquele terreno. As calçadas elas dizem qual a mensagem que nós estamos colocando para aqueles que conosco convivem. Quando nós temos uma calçada bem arrumada, bem posta, nós estamos dizendo, olha, queremos que os vizinhos, que aqueles que transitam na frente da nossa casa, transitam com tranquilidade. E não só as pessoas com deficiência. Eu já vivi uma situação, um caso, em que tive a oportunidade de mostrar para uma pessoa de que a sua mãe, que era uma pessoa idosa, caiu porque a calçada da casa dele, da frente da casa dele, tinha problemas. Ou seja, ele gerou um problema para a sua própria família por descuidar da calçada. Então, esse é uma temática. Nós atentarmos para
a adequada condição das nossas calçadas. Isso é uma atitude individual que tem a ver com o coletivo. Fazer os rebaixes das calçadas, fazer as rampas de acesso, tudo isso são atitudes que caminham na direção de criarmos condições para acessibilidade. E a inclusão é uma visão global, ou seja, nós entendermos que quando nós convivemos, nós estabelecemos relações de troca. E todos nós, cada um de nós, tem algo a oferecer aos outros. E isto que é o maravilhoso, então, da inclusão, nos incluirmos. Ainda como mensagem, eu quero elogiar os projetos realizados pela Associação das Pessoas com Deficiência de Barra do Ribeiro, e sob a presidência do seu Cláudio e todos os que com ele se somam, inclusive incluindo aí o projeto de ecoterapia, que é uma proposta que se soma a tantas outras que eu já vi que essa associação coloca em prática e que também guarda relação com a condição, a melhoria da qualidade de vida, o protagonismo das pessoas. Então, por isso que a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, e no caso, a programação municipal, ela é um momento de chamamento para toda a sociedade. Ela se manifesta, como eu disse, na vida das pessoas com deficiência, mas se manifesta, sim, quando nós falamos em acessibilidade, na vida de uma senhora que esteja grávida, uma gestante, porque ela já não tem a mesma mobilidade que tinha quando não estava gestante e que terá depois de não mais estar. Ou seja, veja como a acessibilidade se manifesta na vida das gestantes, se manifesta na vida das crianças, quando nós transportamos elas num carrinho de bebê e numa calçada que não tenha um rebaixo, ou no descer uma escada que não tenha lá uma rampa, ou até numa calçada esburacada, isso poderá dar solavancos e ter repercussão encefalocraniana. Vejam como as pessoas obesas também passam a ter um pouco de dificuldade no deslocamento. E uma coisa que eu sempre digo, nós todos queremos ser idosos. Esse é o nosso objetivo, sermos idosos. E ao envelhecermos, alguns de nós vão perder mobilidade, outros vão perder a acuidade visual. Então, hoje, nós estamos preparando o mundo que nós todos queremos viver. Então, isto é a consciência de uma semana estadual dos direitos da pessoa com deficiência, que eu procuro colocar uma semana estadual como visão de acessibilidade construída e para todos. Muito obrigado e até uma próxima.